Fala, trader, beleza? Estamos partindo para mais uma aula do nosso curso do Básico ao Avançado e hoje o assunto de hoje vamos falar sobre Price Action. O que é Price Action para vocês? Hoje eu vou tirar dúvida de vocês, então vamos para cá. Price Action é negociação, ação no preço, ou seja, serve para a especulação do mercado financeiro, que consiste na análise do movimento do preço naquele exato momento, o que está acontecendo com o preço naquele momento, certo? É usado por muitos traders de varejo e também por instituições financeiras, como gestores de fundos, hedge e, enfim. As pessoas usam isso para ter uma previsão futura do ativo, futura do preço de determinado ativo no mercado financeiro, beleza? Dentro disso, consiste o quê? Suporte e resistências, que são basicamente o que as pessoas que trabalham com Price Action geralmente usam, suporte e resistência. Por isso vocês vão ver que muitas pessoas falam que o básico é suporte e resistência e é o que dá certo. E de fato é. Por quê? O suporte e resistência, nós iremos identificar exatamente onde tem níveis de acúmulo de preço, ou seja, muita negociação do mercado em determinadas regiões. Então, com base nisso, a gente subentende e entende que naquela região ali existe um interesse muito grande de pessoas, tanto do varejo quanto dos fundos de investimentos. Beleza? Estamos aqui. O que seria suporte? É um nível de preço através do qual um ativo dentro do mercado financeiro raramente cai sem pesa da parte compradora. Ou seja, o que é suporte e resistência? É uma base. É como se você estivesse no piso da sua casa, quando você estivesse caminhando, existe uma sustentação. Se não houvesse esse mesmo piso, iria acontecer o quê? O preço iria cair ou vocês iriam cair, beleza? Do outro lado, da parte da resistência, já é a parte ao contrária. Seria basicamente a laje da sua casa, onde você tenta passar a laje e você não consegue, beleza? Então, o que é resistência? Por outro lado, é um nível de preço que há uma ação do mercado que raramente vai conseguir romper sem que haja uma defesa prévia daquela ponta, que no caso é resistência. O que é isso? Por que não consegue romper no suporte de resistência de maneira fácil? Porque as pessoas que estão naquela região de preço, que é o que o Price Action faz, elas estão muito posicionadas. Então quem está na parte compradora, que são os famosos touros, né? E na parte vendedora, que são os famosos russos, não querem perder aquela região de preço. Por quê? Toda negociação, toda análise dentro do mercado da parte compradora está naquela região de suporte. Então, ou seja, eles estão trabalhando no mercado, estão comprando naquela região e não querem perder a sua base. Porque se ele perde a base, ele perde também basicamente dinheiro dentro do mercado financeiro. E por outro lado, quem está na ponta vendedora, na sua resistência, também não vai deixar simplesmente que o touro venha comprando e rompa sem que ele se defenda. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei de vocês aí, mas imagine o seguinte: se vocês estiverem num bar e houver uma confusão e alguém tente lhe bater, você não vai ficar esperando alguém lhe bater, você também vai se defender. Então, dentro do mercado financeiro também é assim. Quem está vendido vai se defender dos compradores e quem está comprado vai se defender dos vendedores, para que não haja prejuízo, beleza? E no meio termo da coisa, entre suporte e resistência, geralmente não tem um fluxo muito grande. Então, por isso que às vezes, quando o mercado bate no suporte, ele tende a voltar sem muita pressão, né? E quando bate na resistência também, que os vendedores conseguem colocar o preço para baixo, também geralmente o preço cai de uma maneira muito rápida, devido que naquela região entre o suporte e a resistência não existe muita negociação, certo? A não ser daquelas pessoas que não têm o devido conhecimento do mercado financeiro e fazem operações em regiões que não era para ser feito, beleza?
Então vamos aqui. Aqui nessa imagem aqui eu tenho um exemplo de suporte, como eu falei para vocês. O suporte é a base, né? A sustentação. Esse aqui, certo? Vocês podem ver. Esses níveis de suporte são vistos como regiões muito importantes, como eu falei, certo? Termos de psicologia do mercado, da oferta e da procura, certo? Níveis de suporte são os níveis que muitos comerciantes estão dispostos a comprar o ativo, certo? E no caso da resistência, muitos comerciantes tendem a querer vender naquelas regiões. Então, naquelas regiões irão haver muitas negociações no mercado financeiro, beleza? Vou dar aqui outro exemplo aqui agora de resistência. Deixa eu... Aqui outro exemplo de suporte aqui, esse aqui é um gráfico de linhas. Para algumas pessoas identificar essas regiões, tem pessoas que preferem o gráfico de linhas, porque identifica o fundo ou o topo com mais qualidade, de forma mais visível, certo? E para outras pessoas usam o gráfico mesmo de candles, certo? Qual a diferença entre um e outro? É que no gráfico de linha não existe pavio, né? E ali é exatamente aonde o preço fechou. E no gráfico de candles existe os pavis, né? Aonde o preço foi e voltou, e aí ele fechou em determinada região, mas ele aparenta um pavio, certo? Pavio, que teve pavio porque houve também negociação. Aqui já é o exemplo da resistência, né? Que já é no topo, né? Resistência topo, suporte, fundo. Topo, resistência, fundo, suporte. Beleza? Aqui está um exemplo aqui marcando a resistência de forma do gráfico em linhas. Aqui como vocês podem ver. E do outro lado, a marcação do gráfico em candles. Perfeito? Fala, traders! Beleza? Na aula anterior, nós falamos sobre suporte e resistência, a parte teórica. E hoje, vamos falar da parte prática. Eu vou ensinar como vocês marcar suporte e resistência. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo que vocês precisam identificar dentro do gráfico, quando você vê o gráfico assim, no caso de candle, que loucura é essa? Como é que eu vou me encaixar nisso aí? Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí? É muito simples, não é um bicho de cabeça, é muito fácil. Primeira coisa, vocês precisam identificar no dia anterior ao dia que você vai operar. No caso, eu vou operar hoje, certo? Então eu olho o dia de ontem, né, do mercado, entre a abertura e o fechamento do dia de ontem, e vou fazer minhas marcações de suporte e resistência para fazer minhas operações baseadas em price action, certo? Qual a maneira mais fácil de você conseguir identificar suporte e resistência? Como é que eu gosto de ensinar e gosto também de marcar? Primeiro ponto, eu gosto de pegar o topo mais alto dentro do gráfico, certo? E depois o fundo mais baixo do gráfico. Para quê? Para identificar as extremidades máximas, né? E a extremidade mínima, que seria do suporte. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador. Logo de cara, nesse gráfico aqui, eu identifico que a região mais alta do mercado foi essa região aqui, certo? E olho para o fundo e identifico que a região mais baixa desse gráfico aqui é essa aqui, ou seja, a abertura, né, e durante o pregão a mínima foi aqui e a máxima foi essa aqui, apesar que o fechamento foi aqui, certo? Então,
Tendo esses dois dados, né, dentro do seu gráfico, o topo mais elevado e o fundo mais baixo, você já consegue identificar, as extremidades são essas duas aqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na sua barra de estudo do lado esquerdo. Como eu já falei, se eu não me engano, na segunda ou terceira aula, as funções que nós usamos dentro do Profit. E aqui tem esse suportezinho aqui. Vocês vão clicar aqui e vão marcar o seu topo. Bem simples, tá vendo, galera? E agora vocês irão marcar o fundo, que é o nosso suporte. Beleza? Pronto. Fantasma. Já consegui identificar, consegui marcar meu topo e meu fundo. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Procurar regiões de suporte e resistência no meio, entre as extremidades da resistência e do suporte. Beleza? Onde que vocês conseguem identificar aqui, ó? Como é que vocês conseguem identificar de maneira fácil? O mercado, ele sempre vai fazer um fundo ou um topo, certo? E depois ele vai continuar o movimento. Então, quando é que você vai identificar isso? Quando o movimento para. Ele para, depois ele faz um outro movimento, ou para alta ou para baixa. Então, logo de cara aqui eu tenho o quê? O mercado subiu, certo? E fez meu topo. O que foi que ele fez? Ele passou a cair. Nessa região aqui, ele congestionou e fez o quê? Subiu. Nessa região aqui, ele parou e fez o quê? Começou a cair. Nessa região aqui, ele deu uma parada, fez o quê? Subiu. E nessa região aqui também, ele subiu, parou e começou a cair. Ou seja, de cara, nós já temos aqui um fundo, um topo, outro topo e outro fundo. Difícil de identificar, bem prático, né? Então, nós identificamos aqui um suporte e uma resistência dentro do gráfico, com muita tranquilidade. Então, identifiquei isso, vou fazer o quê? Vou marcar. Você vai na sua lateral esquerda, vai pegar a sua linhazinha aqui que eu ensinei a vocês e vai marcar o suporte de vocês. Marquei o primeiro suporte, beleza. E agora? Agora vou marcar o outro topo que eu identifiquei, que foi aqui. Pronto. Está marcado sua região de suporte e resistência. Muito simples, prática e objetivo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Abraço.